Ok, muito bem. Vamos tratar agora da teoria do consumidor. O livro base é o livro Microeconomia de Pindyck e Rubenfeld. Vamos lá. Nós temos aqui a ideia, quando nós trabalhamos com teoria do consumidor, temos teoria da firma, temos agora teoria do consumidor, a noção de curvas de indiferença e cestas de mercado. Qual que é a ideia disso? Nós temos aqui no eixo vertical V de vestuário e temos aqui no eixo horizontal A de alimentos. Qual que é a ideia da teoria do consumidor? Nós trabalhamos com dois bens e vamos fazer interações, relações entre esses dois bens. Porque na maioria das vezes, o consumidor ele se defronta com escolhas entre dois bens distintos. Mas vamos supor, mas não tem vários bens na economia? Mas geralmente compara-se de 2 a 2. Você compara aqui alimentos com vestuário, aí você faz uma definição, depois você vai com vestuário e você vai comparar lá com a aquisição de uma casa, aí você faz uma nova curva, faz uma nova comparação, tem outras cestas, ou seja, de 2 a 2 dá para teorizar sobre isso. Mas a teoria microeconômica que trata especificamente da questão das cestas de mercado, a teoria do consumidor como um todo, ela avalia uma suposição, uma premissa básica de que são dois bens, mas não que são dois bens exclusivos, mas para simplificação da análise, porque daqui parte-se de uma análise mais simples para uma análise um pouco mais complexa. Então vamos lá. Nós temos aqui vestuário no eixo Y, o eixo aqui das ordenadas, e nas abscissas nós temos aqui no eixo horizontal, nós temos aqui alimentos. Nós temos uma curva que é chamada de curva de indiferença. A dica que revela o nível de utilidade. Essa curva geralmente ela é chamada de U alguma coisa. As cestas de mercado estão pontuadas aqui, tanto ao longo da curva, quanto fora dela, acima ou abaixo. Vamos tirar conclusões disso aqui. Imaginemos a seguinte situação. Suponhamos aqui que a cesta A ela me dê 10 unidades de vestuário e 2 unidades de alimento. A cesta B, eu já diminuo de 10 para 6 o número de unidades de vestuário, passando a aumentar em 1 unidade a quantidade de alimentos. A cesta C, 4 e 4. Nós temos um aparente equilíbrio aqui em quantidades. A cesta A, a cesta B e a cesta C, elas refletem o mesmo nível de utilidade. Ou seja, em nível de utilidade e satisfação, tanto faz a cesta A, quanto a cesta B, quanto a cesta C, quanto qualquer outra cesta que tiver posicionada ao longo da curva de indiferença, ao longo dela, como estão aqui essas três, elas trazem o mesmo nível de satisfação, porque ter 10 unidades de roupa e 2 unidades de alimento, ou você diminuir um pouco de roupa, não precisa tanta roupa assim, mas para aumentar ao mesmo tempo um pouquinho de alimento, ou 4 a 4, você vai ter o mesmo nível de satisfação. Ou seja, por isso que essa curva é chamada de curva, eu acentuo bem esse R, aí é curva de indiferença. Por quê? Porque o consumidor ele se mostra indiferente, ou seja, tanto faz, qualquer combinação aqui para ele vai trazer o mesmo nível de utilidade e, obviamente, satisfação. Depende de alguns outros fatores que nós veremos, quais serão eles, mas qualquer um dos três aqui, das três cestas, elas trazem o mesmo nível de utilidade e satisfação. O consumidor tanto faz para ele adquirir qualquer uma dessas três. Até porque essas cestas, elas trocam
quantidades. Você diminui um para obter um pouco mais do outro, né? Em proporções diferentes, nós veremos isso, que isso é uma coisa interessante. Uma taxa de troca é uma taxa diferente, ela está sendo decrescente aqui nesse caso, até em virtude da curva, né? De inclinação descendente, etc. E tal. Mas isso é só uma análise preliminar que nós faremos aqui, né? A cesta G e a cesta D não faz parte dessa curva de indiferença. Por quê? Essa D está numa outra curva aqui que está passando aqui. A cesta G, ela obviamente, ela ofereceria um nível de satisfação maior, porque você consegue ao mesmo tempo aumentar a quantidade de alimentos, vamos supor que 5, e aumentar também a quantidade de aumentar a quantidade de vestuário para 5 e a quantidade de alimentos aqui, vamos dizer aqui, em torno de 9, 8. Né? Mas ela não está nessa curva de indiferença. É bom salientar isso, porque isso daqui ela não faz parte dessa curva, até porque não está marcada nela. Ok, vamos falar sobre isso várias vezes ao longo dessa aula. Continuando, nós temos aqui algumas premissas básicas. E as premissas básicas, existem autores que até pontuam 5 premissas. Pode ser que exista até mais. Mas essas 3 são as mais importantes. O livro do Pindyck e Rubenfeld, ele trata mais uma 4ª premissa, mas eu acredito que ela vai ser implicitamente mostrada aqui ao longo dessa aula. Ok, então vamos lá. As preferências são completas, ou seja, elas são integrais, integralidades, completeza, qual o nome que queira dar, elas são completas, ou seja, o consumidor pode ordenar e comparar cestas, pode preferir A a B, B a A, ou ser indiferente a ambas. O que nós podemos voltar aqui e dizer? Por exemplo, tanto faz aqui ele querer A ou B, ou querer B a A, ou ser indiferente entre elas. Nesse caso aqui, o consumidor, imaginando que nós tenhamos aqui uma curva passando aqui, porque nós veremos que são infinitas curvas de indiferenças, que nós veremos aqui o que é um mapa de indiferença. Então nós temos aqui infinitas curvas e uma delas vai alcançar esse ponto aqui, o ponto da letra G. Nós aqui temos um nível de satisfação maior, considerando a curva que também está mais alta. Uma das coisas também que iremos tratar. Com isso, nós podemos ver que o consumidor, nitidamente, ele vai preferir essa cesta G do que, por exemplo, qualquer uma dessas outras cestas. Ele prefere, por exemplo, a cesta C do que a cesta D. Mas para ele, tanto faz A, B ou C. Tanto faz. Ele é indiferente. Nós podemos dizer, então, que, num caso de haver cestas A e B, B, ele pode preferir A a B, pode preferir também B a A, ou pode também ser indiferente entre ambas. Ele pode ordenar e comparar cestas, ou seja, as cestas são completas, elas são passíveis de serem ordenadas. Nós temos aqui a segunda premissa básica, que é a premissa da transitividade. A transitividade ela é um tanto, eu posso até dizer que essas 2 primeiras premissas elas são premissas racionais, que trazem um nível de racionalidade para a análise do consumidor. Quando o consumidor ele usa essas 2 premissas, ele já é racional. Então nós temos aqui, por exemplo, coerência e racionalidade nas escolhas. Por exemplo, se eu falo, eu prefiro A do que B, ok, então A é melhor. E prefiro B do que C, então B é melhor do que C. Logo, eu também tenho que preferir A, que é melhor do que B é melhor do que C, então logo A também é melhor do que C. Vamos supor que eu escolho isso aqui, eu dou um nível de utilidade aqui 100%, aqui eu dou 80% e no C eu dou 50%. Então,
Se eu prefiro A a B, eu também tenho que preferir A a C. Se eu não preferir A a C, então tem alguma coisa estranha acontecendo. Ou seja, está uma premissa incoerente. Então, a transitividade, ela é, ou seja, quer dizer que o consumidor ele transita entre cestas, ou seja, de uma forma que ele vai comparando par a par. Por isso que, às vezes, dois bens é o suficiente para que façamos uma análise. Depois podemos trocando. Mas a questão das cestas e das escolhas, né, o consumidor, se ele preferiu A a B, na verdade, ele vem preferindo de trás para frente. Vamos colocar aqui que ele tem lá B e C. Aí ele prefere B. Então C já excluiu. C já não se fala mais nisso. Aí ele vai e buscando no mercado, ele vê que tem o A, que é melhor do que o B. Logo, excluiu o B, está com A agora. Né? Não volta para C. Não tem como ser a letra C, a cesta C, ter uma influência aqui e fazer com que o consumidor não adquira essa cesta. Ou seja, logo não seria coerente isso. Né? Então vamos lá. E tem também a premissa da não saciedade, ou seja, em outras palavras, quanto mais, melhor. Mais é melhor que menos, ou seja, se eu sempre tiver a opção, voltemos aqui, a opção de escolher mais, eu sempre vou querer. Se eu tivesse uma cesta mais alta e fosse possível alcançá-la, eu quero mais, porque mais é menos. É melhor você ter 3 carros do que você ter 2. Né? Desconsiderando algumas outras questões. Nós vamos colocar assim bem estricto senso aqui. Né? É melhor você ter 3 carros do que ter 2. Né? Porque você tem mais. Né? Mais é melhor do que menos. Mesmo? Né? Algumas coisas não é bom ter mais do que menos. Né? Mas para uma análise bem simplória, bem simples aqui das premissas, né, é razoável. Né? Se você pode adquirir mais, por que você vai adquirir menos? Né? Todas as mercadorias elas são boas o suficiente para serem desejadas em quantidades maiores. Né? Então, ou seja, alimento, vestuário, quanto mais você puder ter, né, é claro que tem um limite, nós veremos isso, né, tem restrição para isso, mas se você puder escolher mais, né, dentro da racionalidade, você escolhe. Se você pode comprar 2 camisas e vai te servir, vai ser ótimo. Se você até é interessante ter isso, por que você vai comprar uma? Por que você vai comprar só uma? Ou preferir só uma? Né? Quanto mais, melhor. A ideia da não saciedade é quanto mais melhor, no sentido de aumentar as duas quantidades, tanto de, por exemplo, vestuário quanto de alimentos, ao mesmo tempo. Você pode aumentar as duas quantidades ao mesmo tempo, você vai aumentar. Né? Agora, quando você aumenta um e diminui o outro, isso já é uma questão dentro da própria curva de indiferença. Ok? Passemos adiante. Mapa de indiferença. Eu tinha falado, né, que existem infinitas, na verdade, né, infinitas curvas de indiferenças, que é chamado então de mapas de indiferença. Aqui eu coloquei 3, mas aqui são infinitas, né? São várias que fica cheio isso aqui, né? Fica um enxame de curvas de indiferenças aqui, né? Não sei se o coletivo de curvas é isso, né? Mas vamos lá. Então são várias curvas aqui. Né? E eu tenho aqui a ordem delas. A U1, a U2, a U3, lembrando que quanto mais alta a curva, mais quantidades você pode obter dos 2 bens ao mesmo tempo. Então, nesse caso, nós temos aqui A, B e C. Se eu pudesse escolher, com toda certeza, eu estou aumentando, maximizando minha satisfação em todos os aspectos quando eu escolho a curva mais alta. Ou seja, a utilidade da curva U3, aqui a cesta B. Seguindo adiante, informações importantes aqui. Curvas de indiferença nunca, grave isso, nunca se cruzam. Por que elas nunca se cruzam? Caso houvesse, coloquei uma dica aqui, caso houvesse interceptação de curvas, ou seja, esse A, quando ele está intercepto aqui, ele faz parte das duas curvas ao mesmo tempo. Ele tá nas duas. Ele está tanto nessa curva de cima, quanto nessa curva de baixo. Tanto é que essa curva de cima, depois ela veio para baixo, de baixo ela veio para cima. Então, vamos lá. Né? Ele faz parte das duas curvas. Né? Uma premissa, porém, é quebrada. Por exemplo, a premissa de mais é preferível que menos, ela é quebrada aqui nessa situação. Por quê? Imaginemos aqui, ó, nós temos aqui
pela premissa do mais é menos, né, e da transitividade, nós vamos analisar aqui a situação da integralidade. Todas as premissas aqui envolvidas. Nós temos aqui a cesta A e a cesta B. Nós temos a cesta A e a cesta C. Aqui, o consumidor, por estar na mesma curva, ele pode ser indiferente a A ou pode ser indiferente a C. Imaginando que tem só essa curva. Tanto faz, aqui ou aqui. Vai dar o mesmo nível de utilidade, o mesmo nível de satisfação. Observando a outra curva, nós temos que o A está aqui agora. Ele está nas duas, né? Mas vamos colocar ele aqui agora, nessa curva. Nós temos aqui que A e B também são indiferentes. E por uma premissa, se A e C são indiferentes e A e B são indiferentes, logo eu teria que concluir que B e C também são indiferentes. Mas negativo. B e C não são indiferentes. B está numa curva mais alta, ele oferece maior nível de satisfação. Então, quanto mais, melhor, aqui no B se aplica. Então, a curva não pode se cruzar por esse motivo, porque ela quebra a premissa do quanto mais, melhor. Mais é preferível que menos. Porque ele acaba gerando uma falsa impressão de indiferença entre A, B e C. Entre A e C há indiferença, entre A e B, entre A e B, entre A e C. Mas entre B e C, que seria uma premissa decorrente disso daqui, ou seja, até por uma questão de coerência, né, ela não é possível, porque eu tenho nitidamente uma situação de melhor bem-estar, de melhor satisfação. Né, então, isso é impossível. Nós temos aqui também a questão que curvas de indiferença não são positivas, porque também ela feriria a premissa de quanto mais, melhor, estaria comprometida. Por exemplo, eu tenho aqui a satisfação A, mas na mesma curva, que dentro da mesma curva, é importante gravar aí, dentro da mesma curva, nós temos aqui que ter indiferença entre satisfação. Está na mesma curva, eu sou indiferente. Tanto A, B ou C, tanto faz. Mas aqui não dá para ser assim, porque A e B, tanto faz A e B, A, o nível A, com B. Não, o B está melhor, ele está mais alto, você consegue maximizar, você muda daqui para cá, aumenta a quantidade de todos os dois itens. Né? Você está em melhor situação nesse ponto aqui. E no C, melhor ainda, e num ponto outro que tivesse aqui, então nunca acabaria isso. Né? Até que só se lá na frente a curva tombasse para baixo. Né? Mas nunca acabaria esse ponto. Então, as curvas de indiferenças, elas não são positivas. Né? Por quê? Porque ela feriria essa premissa de que mais é melhor do que menos. Uma coisa importante também a dizer é a questão da ordenação. Como que ordenamos e priorizamos as cestas? As cestas elas são ordenadas pelo que chamamos de ordenação ordinal. Né? Nós podemos colocar que, por exemplo, a ordenação ordinal, fica até uma palavra, né, parece redundante, né, ordenação ordinal, né, um pouco doido isso aqui, mas é o que está no livro, é o que se fala, é o que se usa em economia. Né. Poderia ser classificação, né, eu sugeria classificação ordinal ou classificação cardinal. Mas enfim, utilizamos a classificação ordinal, ou seja, apenas mostramos as preferências em ordem. Ordenadamente nós mostramos qual que é melhor, qual que está em primeiro nível de primeiro lugar, qual que está em segundo, qual que tanto faz, é indiferente. Né? Nós simplesmente classificamos entre melhor, pior, essa é mais, essa é um pouco menos, essa é um pouco menos, essa é mais do que essa tanto faz. Não se sabe ao certo a magnitude, a diferença, por exemplo, se isso vai me dar em quantas unidades monetárias, isso vai me dar uma satisfação de não sei quantos $1.000 ou milhões de dólares. Então, não se usa medir isso. A satisfação ela é medida apenas em ordem de preferência. Então, utilizamos a ordenação ou classificação, como sugiro, né, ordinal, ou seja, nós apenas ordenamos as preferências, colocamos elas em fila
e escolhemos quais são melhores, quais que são tanto faz. Essa aqui é a ideia da ordenação ordinal em contrapartida, em oposição à ordenação cardinal, que mostra, de fato, ordinal tem a ver com ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto. O cardinal tem a ver com valores absolutos, 10, 20, 30. Então, o que é melhor? 10, 20 ou 30, ou qual que é melhor? Primeiro, segundo, primeiro, eu sei que ele é top, né? Se está em primeiro, é porque é a melhor opção. Ok? Então, vamos lá. Temos um conceito aqui muito interessante também, que é da taxa marginal de substituição. Nós até começamos a falar lá no primeiro slide, segundo, né, porque o primeiro é uma apresentação, né? A taxa marginal de substituição, ela simplesmente é mostrando a inclinação da curva de indiferença. De uma forma assim, bem matemática e algébrica, nós sabemos que a inclinação de qualquer curva, aqui nós sabemos que é o eixo y e aqui é o eixo x. Ele é dado pela variação em y dividido pela variação em x. Então, aqui, variação em y, aqui é o caso v, e aqui o x seria o a. Como aqui nós estamos perdendo quantidade para ganhar, então, aqui em cima, o numerador é negativo. Então, a variação aqui seria 10 menos 6, ou seja, variou 4, menos 4, perdi 4, menos 4 sobre, aqui, eu tive 2. Então, a taxa marginal de substituição aqui nesse ponto, ela seria menos 2. Ou seja, né, simplificando, eu abri mão de 4 unidades para obter 2 de alimento. Né? 4 por 2, então a proporção é de 2. Eu abro mão aqui nesse ponto de 2 unidades. Né? E assim por diante. Então, a TMS, a taxa marginal de substituição, ela é dada pela variação em V dividido pela variação em A. Nós vemos aqui que essa TMS, notadamente, dessa curva aqui, ela é uma variação, uma TMS decrescente. Né? Até porque curvas convexas, né, que são a concavidade voltada para fora, aqui está a origem, a côncava voltado para a origem, tá? Olhando para a origem. Aqui a concavidade está olhando para fora, está fora da origem, está de costa para a origem. Né? Então, se está de costa, ela é convexa. Né? Até que parece um C também. Né? Então, essa curva ela é decrescente, porque eu abro mão de unidades para obter outras. Se a curva fosse positiva, eu ia, a cada vez que eu aumento uma, eu aumento a outra. Né? Nesse caso aqui, ela parece muito com a curva de demanda. Né? Muito similar. Eu desisto de alguma coisa para obter outra. Ela é uma taxa de sacrifício. Né? Temos aqui casos especiais de curvas. Nós vemos aqui curva convexa, que é o caso normal. E temos também casos especiais que são, por exemplo, quando os bens são substitutos perfeitos, ou seja, os bens tanto faz suco de maçã ou suco de laranja, para mim tanto faz, não tem diferença, tudo é líquido, tudo vai matar a sede, etc. e tal. Se são para mim substitutos perfeitos, eu tenho aqui uma taxa marginal de substituição, né, uma TMS constante, ou seja, eu troco 1 para 1. Na verdade, eu troco de 1 para 1. As quantidades aqui são quantidades, vamos dizer assim, eu substituo facilmente o que tiver com o menor preço. No caso aqui, é o que eu vou adquirir. Por exemplo, nós podemos dizer aqui, se o suco de maçã ele custa 5, tanto faz para mim consumir metade dele, 2,5 de maçã, ou 2,5 de laranja, ou 5 de maçã e 0 de laranja, 5 de laranja, né, 1 e 4. Qualquer combinação aqui para mim, estou satisfeito. Né? A taxa marginal, a taxa de substituição aqui, no caso, ela é uma taxa proporcional. Ela é uma taxa que ela muda aqui, nesse caso, né, de 1 em 1. Eu desisto de um aqui, ganho um aqui. Desisto de um aqui, ganho aqui. Desisto de um aqui, ganho aqui. Então a taxa é menos 1. Menos 1 porque eu desisto de alguma coisa para obter outra. Esse é o caso de bens
apenas para bens substitutos perfeitos, ou seja, na falta de um, se não existir suco de laranja, eu concentro todo o meu consumo em suco aliás, suco de maçã, todo o meu consumo em suco de laranja, boa, sou feliz com isso. Outro caso especial, nós temos aqui os bens complementares perfeitos. Bens complementares perfeitos, né, são aqueles bens que são consumidos em quantidades fixas e a taxa marginal de substituição delas é infinita. Né? Nós podemos colocar aqui um exemplo muito tranquilo de ser usado, de ser entendido, mas pode ser estendido para outros também, é o caso de sapatos. Eu tenho aqui sapato esquerdo, sapato direito. Eu vou consumir 3 sapatos esquerdos e, obviamente, 3 sapatos direitos. A próxima curva, a curva mais alta, é 4 sapatos direitos, 4 sapatos esquerdos, ou seja, né, o meu nível de satisfação ele é maximizado, né, no vértice desse L aqui. Ele toca os vértices. O ponto ótimo está no vértice desse L aqui. Por exemplo, se eu pudesse aumentar para 5, eu aumentaria para 5 também. Porque, por exemplo, se eu aumentar, por exemplo, para 4 sapatos, né, eu aumento aqui para 4 sapatos, mas fico com 3 sapatos direitos apenas. Isso não vai me causar satisfação adicional alguma. Então, ou seja, a taxa de substituição nesse caso aqui, ela seria, eu desistiria de uma unidade de sapato esquerdo e de nenhuma de sapato direito. Então, ficaria aqui um número, 1, dividido por 0. Sabemos que qualquer coisa dividido por 0 é igual ao infinito. Como é negativo, menos infinito. Então, a taxa de substituição, tanto faz aqui também, se fosse fazer de uma forma diferente, né? Mas a gente faz considerando o eixo y. É uma taxa infinita, ou seja, eu consigo, eu desisto facilmente. Para mim, então, não faz sentido nenhum ter mais sapatos se eu não tiver a contrapartida aqui. Lembrando que isso é um exemplo, mas eu poderia colocar, por exemplo, aqui um caso de café e biscoito. Por exemplo, eu consumo 3 xícaras de café, mas junto com 5 unidades de biscoito. Aí depois 4 unidades de café, e aí eu vou aumentando na mesma proporção. Né? Vamos pôr um número aqui, 2 e 3, 1 para 2, qual que seja a proporção. Né? São entendidas em proporções fixas. Né? Se eu aumento uma quantidade aqui, eu tenho que aumentar a quantidade no outro para poder manter o mesmo nível de satisfação. Esse é o caso de bens complementares perfeitos. Nós temos aqui agora uma parte importante, né, porque tudo tem uma força contrária, tudo tem uma limitação. Os consumidores eles querem maximizar sua satisfação, seus desejos são ilimitados, mas eles têm restrições. Restrições são que a sua renda, né, é uma restrição, eles só podem comprar aquilo que a renda tem. Então vamos lá, nós temos aqui a reta de restrição orçamentária, que ela é dada pela seguinte função. Nós temos aqui, não está em função de V, mas logo nós vamos ultrapassar isso, mas só para entender. A minha renda, o que eu consigo comprar com a minha renda? A renda I, ela vai ser distribuída igual ao preço do vestuário vezes a quantidade do vestuário, ou seja, o custo do vestuário mais o custo de alimentos. Então, se eu gastar toda a minha renda, eu vou distribuir entre quantidades, dependendo do preço, né, para vestuário e alimentos. Por exemplo, se o vestuário aqui, vamos supor aqui uma renda de R$80, eu tenho uma renda de R$80, o vestuário é 2. Se eu quiser comprar, se eu comprar tudo de vestuário, quantas unidades eu vou comprar? Eu vou comprar 40 unidades de vestuário. 80 dividido por 2, 40. E quanto que eu vou comprar de alimento? Nada, porque eu já gastei tudo aqui. Entendeu? Então, nós temos aqui uma transposição que nós fazemos, ou seja, a derivação é isso daqui.
E fácil nós entendemos isso. Nós temos a nossa renda, que é aqui a restrição orçamentária, a linha de orçamento. Determinamos aqui a renda é tal. Então, se eu gastar toda a minha renda com vestuário, 80 dividido por 2, quantas unidades eu vou poder comprar? Aqui eu chego aqui, zero alimentos, tudo de vestuário, dá 40. E se eu quiser alimentação, eu só vou comer. Então, 0 unidade de roupa, dá pelado, mas satisfeito. Então, eu tenho aqui 80 unidades de alimento. Mas, porém, para poder nós medirmos a inclinação, a função, para você medir a inclinação, você tem que fazer, que a função esteja, que essa equação aqui esteja em função do eixo y. Y aqui, no caso, é a saída da função, é o espelho aqui da função. Então, nós temos aqui, por exemplo, o y aqui é v, então nós temos que passar. Eu vou algebrar aqui com vocês aqui. Então, nós vamos isolar o v, porque tem que ficar v é igual à função de alguma coisa, para nós acharmos a inclinação. Então, nós vamos passar aqui, o i já está para cá, nós vamos passar o PA para lá, ele vai ficar menos PA. E vamos passar esse v que ficou colado aqui, aliás, esse PV que ficou colado aqui, dividindo tudo, dividindo o i e dividindo menos PA sobre A. Então, ele aqui ficou dividindo o i e aqui ele ficou dividindo menos PA sobre PV. O seu PV, que fica aqui embaixo, vezes A. Aqui só uma forma de reordenar. Numa equação linear, igual essa daqui, uma equação de reta, é uma reta, uma equação de primeiro grau, não está elevada a nenhum expoente aqui, nós podemos ver que isso daqui é onde intercepta o eixo y, I sobre PV, I, a renda, sobre preço do vestuário, que deu exatamente aqui. E nós temos aqui que esse item que acompanha a equação, que a equação aqui seria y igual a x mais b. Aqui ficou b menos ax. Um caso que nós estamos generalizando aqui uma função de primeiro grau. Então, o termo que acompanha, no caso aqui, esse a, que seria aqui o que vai dar a inclinação da função, o que acompanha aqui, que é o PA sobre PV, é o que vai dar a inclinação da função. Então, vamos pular. PA, preço de alimento, dividido por preço de vestuário, 1 dividido por 2, meio. Então, o que nós podemos dizer? Eu abro mão de meio vestuário para poder adquirir uma unidade de alimento. Porque se eu abrir mão, por exemplo, de uma unidade de vestuário, eu vou adquirir 2 unidades de alimento. Porque se eu abro mão de uma unidade de vestuário, ela me custa R$2. Me sobrou R$2, eu consigo comprar 2 alimentos. Então, a taxa de troca aqui, no caso, a inclinação, a taxa de troca, ela é meio para esse caso. Isso vai variar. Nós vamos ver que isso daqui varia. A restrição orçamentária ela pode mudar, pode rotacionar, ela pode se deslocar, ou pode ficar no mesmo lugar, embora preços e renda se aumente, permaneça. Nós vamos ver isso mais à frente. Só estou gastando mais tempo nisso aqui, porque isso aqui é muito importante ser entendido. Isso aqui é matemática básica pura. Porém, com o nome, nós estamos dando nomes aos bois. Então, nós temos aqui a apresentação da restrição orçamentária. Aqui nós temos uma renda aqui de 80, aqui nós temos uma renda de 60, porque 60 vezes 1, se eu gastar tudo com alimento, ou 30 vezes 2 com vestuário, uma renda de 20. Então, temos várias curvas, várias retas de restrição orçamentária. Lembrando que o consumidor ele tem apenas uma, pelo menos nessa nossa análise aqui. Porque ele tem uma reta e aqui ele vai fazer as suas escolhas, vai permutar. Temos aqui deslocamento da linha de orçamento. Acontece que quando o consumidor ele aumenta a sua renda, quando ele tem a sua renda aumentada, ele consegue deslocar a sua linha de orçamento. Por exemplo, aqui ele teria aqui uma renda de 40, dados esses preços aqui que nós já comentamos. Nós temos aqui uma renda de 40. Mas aí a renda dele aumenta
ele consegue adquirir ambos os bens, consegue fazer um aumento na quantidade adquirida. Então, por exemplo, a renda dele aumenta para 80. Ele consegue, nitidamente aqui, dobrou a renda, mantidos os mesmos preços. Tem que levar isso muito em consideração, mantidos os mesmos preços. É aquela ideia. Se você tem dinheiro para comprar roupa, vestuário e alimentação, e você tem uma renda, aí sua renda vai e dobra, você tem a possibilidade de dobrar o seu consumo também, de roupa e de alimentação, desde que os preços se mantenham, né, em linguagem econômica, ceteris paribus, né, os preços mantidos constantes. Porque se eles aumentarem, né, aqui é um caso, abro espaço aqui para dizer. O que acontece se o preço dos alimentos aumentar na mesma proporção que aumentar o preço, a sua renda? A renda dobra, mas os preços dobram. Todos os dois preços, de vestimenta e de alimento. O que vai acontecer com a sua curva de restrição orçamentária? Vou dar aí 2 segundos para vocês responderem. Vai acontecer nada. Porque isso, na verdade, nós sabemos que isso é um efeito de inflação. Você vai lá com o dobro de renda, mas as coisas dobraram de preço, você vai aumentar a quantidade consumida? Nada, nada. Você vai voltar com o mesmo tanto de itens na sacola. Então, ou seja, no final das contas, se os preços se mantiverem fixos e a renda aumentar, ou paralelamente também, analogamente a isso, a renda permanece fixa, mas os preços, os dois preços, né, eles diminuírem na mesma proporção, ou seja, se diminuiu pela metade aqui, diminui pela metade, né, nós então temos um caso em que eu dobrei a minha renda. Não é mesmo? Eu chego lá para comprar, os preços caíram pela metade, então é bom que eu tivesse ganhado o dobro. Não é mesmo? Então a reta, nesse caso, ela desloca, né? Porque os preços diminuíram. Mas se ambos os itens mudarem de posição, tanto preços na mesma proporção, se os preços aumentarem até mais, você vai ter um deslocamento de curva até para trás, né? Então a ideia é essa. Dando sequência, rotação na linha de orçamento. Acontece que os pontos, os interceptos aqui da curva, da linha de orçamento, eles são dados por relação entre preços. Por exemplo, quando o preço do alimento é meio, ele não é 1, ele é 50 centavos, por exemplo, de unidade monetária, e aqui o alimento continua em 8, aliás, aqui o preço do vestuário continua em 2, ele é fixo aqui, aí nós temos aqui a situação que o preço do alimento é 1. Se o preço do alimento ele passa para metade, eu consigo dobrar a quantidade, mas continua com a mesma quantidade de vestuário, ou seja, eu apenas expando a minha possibilidade. Aqui o eixo dos vestuários, pois ficou fixado, eu consigo comprar a mesma quantidade de vestuário com a minha dada renda, no caso aqui uma renda de 80, né, para R$1 de alimentos, R$2 de vestuário. Mas mantendo aqui, ceteris paribus aqui, mantendo esse preço, e os alimentos caírem pela metade do preço, eu consigo, mantendo aqui essa possibilidade, mas distribuindo ao longo da curva, eu consigo dobrar a quantidade de alimentos. Então, logo eu vou de 80 para 160, com a mesma renda. Então, nós podemos dizer que a curva ela teve uma rotação. O que aconteceu? Ela apenas arredou uma perna para cá. Ela rotacionou, ela não deslocou, ela rotacionou. Desloca também para trás. Vamos supor que o preço do alimento e o preço do vestuário ficarem o mesmo, 2 a 2. Então, a mesma quantidade que eu adquiro, exaurindo toda a possibilidade de renda só num bem, eu tenho aqui 40 vestuários, 40 alimentos, né? Então, a taxa de troca aqui, 2 para 2 é 1 a 1. Ou seja, eu desisto de uma para poder... Esse 40 aqui tem intruso, né? 40 aqui tem intruso. E esse aqui também tem intruso também. 40 é só aqui. Ok, pessoal? Então vamos dar sequência aqui. A curva rotaciona. Vamos lá. Enfim, escolha ótima do consumidor. Agora teríamos que chegar nesse ponto, né? Temos então a curva de restrição orçamentária, né? A linha de orçamento. E temos também a curva de indiferença. Escolhi aqui o caso de uma curva convexa, uma curva tradicional.
Nós temos aqui um momento em que se cruzam os pontos. Nós temos aqui, por exemplo, o ponto C, é onde tem um intercepto entre as curvas. Aqui, por exemplo, o consumidor poderia adquirir essa quantidade, ele tem renda para adquirir essa quantidade. Mas é a quantidade ótima? Não é a quantidade ótima. Por quê? Veremos agora. Tem um caso de uma curva quanto mais alta, né, uma das ideias da teoria do consumidor é quanto mais alta, as curvas mais altas são preferíveis. Formulando melhor a frase aqui. As curvas mais altas são preferíveis. Então, eu tenho a opção de ter uma satisfação maior adquirindo mais alimentos e mais vestuário ao mesmo tempo. Aqui eu tenho realmente mais vestuário, mas em proporção, ela é uma curva que dá uma utilidade menor do que a curva U2 aqui, né? Faltou o 2 aqui, o 1, o 2, o 3. Né? Eu tenho aqui uma curva que dá. E exatamente o macete disso aqui é entender que nós temos a taxa marginal de substituição, que é dada aqui, a taxa de troca da curva de indiferença, é o ponto em que ela se iguala para curvas convexas. É que ela se iguala com a relação de preço, ou seja, a inclinação da linha orçamentária e da curva de indiferença, ela é a mesma, exatamente a mesma, porque aqui no momento que a tangente aqui, ela é igual, ela tem a mesma inclinação, tanto aqui quanto aqui. É o ponto de tangência. Esse ponto de tangência é o ponto em que as taxas marginais de substituição é igual à relação entre preços. Parece ainda ser muito abstrato, mas é isso. É só visualizar. Aonde a linha de orçamento ela toca a curva mais alta possível é no ponto de tangência. Aqui nós temos pontos de cruzamento, além das inclinações ser diferente. Aqui está para baixo, aqui já está mais horizontal, aqui está mais vertical. Aqui também tem taxas diferentes de substituição e de relação de preços. Né? Não é o ponto ótimo do consumidor. Até porque é sabido que o consumidor também ele prefere cestas balanceadas, ou seja, para que eu, numa lógica, né, de uma curva convexa, eu vou querer tudo de vestuário, né, exceto alguns casos raros. Né? Mas para que eu vou querer tudo de vestuário? É preferível, né, o consumidor ele pode preferir, né, os pontos médios. Por exemplo, o ponto médio dessa curva aqui, se nós traçarmos aqui, por exemplo, um ponto aqui que passa aqui, ó, ele vai passar mais ou menos, né? Então, vamos reduzir, porque aqui a curva está com inclinação um pouco diferente. Né? Mas vamos supor que eu puder traçar aqui um ponto que vá daqui de uma ponta a outra. O ponto médio, ou seja, que vai dessa curva, né, o ponto médio dessa curva mais baixa vai ser exatamente a curva posterior mais alta. Então eu tenho aqui um ponto em que a satisfação aqui ela é melhorada. A satisfação nesse caso aqui ela é melhorada no ponto de tangência. O equilíbrio ótimo do consumidor ele acontece quando a linha orçamentária alcança a curva, no caso convexa, mais alto possível. Na verdade, todas as curvas mais altas possível, porque curvas mais altas trazem maior satisfação. E o que o consumidor mais quer é aumentar o seu nível de satisfação, digamos, com o menor nível de renda possível. Ele quer tudo com o menor possível, o menor esforço, o menor dispêndio possível. Nós temos aqui um caso especial que é chamado solução de canto. O que é isso? Não é uma solução de cantar nada, não. É uma solução de canto porque ela vai ser encontrada no canto. Alerto e deixo em vermelho aqui que a TMS e a relação de preço são diferentes, até porque você vê que elas não têm a mesma inclinação. Aqui a linha de orçamento eu pus em outra cor, elas continuam para cá, enquanto o substituto, no caso aqui é o exemplo de substitutos perfeitos, ele continua descendo para baixo. Então, um vai para cá, outro vai para lá. Não tem igualdade. Mas é o caso de especialização do consumo, pois os produtos são substitutos perfeitos. Então,
Para o consumidor, tanto faz, ele vai onde é que a renda dele conseguir alcançar mais. Nós temos aqui o ponto A, mas o ponto A ele não consegue aumentar tanto assim as quantidades. Ele divide aqui as quantidades. Ele acaba dividindo as quantidades. Nesse caso, o ponto que ele alcança é no ponto em que ele se especializa. Ele consegue, com toda a sua renda, com todas as suas forças, comprar aqui o ponto D, que é o ponto que alcança também a curva que dá maior satisfação. Então, ele pega bem na beiradinha. É o caso de especialização do consumo. É um caso específico, um caso diferente, né, que a taxa marginal ela é diferente, a taxa marginal de substituição ela é diferente, a inclinação dela é diferente. Então, não há caso de igualdade, há uma especialização, né, um caso específico aí da teoria do consumidor. Ok, obrigado, galera. Esqueci de colocar aqui um boa sorte, mas eu dou um boa sorte aqui no meio da tela. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo, aí, vídeos bem explicativos, né? Talvez eu grave aí alguma outra coisa complementar a isso, com exercício, alguma coisa, né? Vamos ver como é que vai ficar aí a situação, né? Agradeço a todos pela confiança, né? Pela gentileza. Peço que curtam o vídeo, compartilhem, que se inscrevam no canal, né? Obrigado aos patrocinadores desse vídeo. Agradeço pela confiança, né? E muito obrigado. Um abraço a todos e até o próximo.